Queridos, como temos feito, nós estamos com a participação de um grupo pequeno da igreja, já que não podemos ter aglomerações. Eu agradeço à rede, ao setor Renovo que está conosco hoje. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a, junto comigo, caminharmos pela palavra de Deus, para que nós possamos encontrar de Deus respostas para esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo de dificuldades e lembramos, que essa é uma dificuldade das muitas que nós enfrentamos sempre na nossa vida inteira. Eu queria muito que você refletisse sobre essa questão comigo, orando, e pensando um pouco a respeito daquilo que hoje gostaria de compartilhar com a igreja, com você, meu amigo, minha amiga que está online. Eu cheguei a perceber que existe um grande equívoco na cabeça de muita gente com relação ao tempo que nós vivemos. Parece que o fato de existir um vírus que realmente é sério, que está aí, atrapalhando a vida de muita gente, incomodando bastante, causando muitas dores, mas parece que em alguns momentos as pessoas foram abstraídas da realidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, queridos, é que de fato nós somos entregues à morte o dia todo, todo dia. Desde que nós nascemos, nós encaramos inimigos. Por quê? Porque existe uma batalha, uma guerra que é travada pelas nossas vidas todos os dias, e é assim desde o dia que você nasceu. Certamente, se você perguntar às pessoas que estão próximas a você hoje, aí na sua casa, na sua família, certamente alguém terá uma notícia de dificuldade desde o dia do nascimento. Por exemplo, pessoas que nasceram prematuras, contudo Deus deu vitória, e hoje está conosco. Há pouco tempo atrás, estávamos nós também muito preocupados, e preocupados também com razão. Veja, não quero dizer que ninguém tenha razão de estar preocupado, estamos, mas preocupados com o quê? Com violência. Agora, esses dias, 2, 3 meses atrás, nós orávamos a Deus pedindo: Senhor, nos poupa da bala perdida. Quantos de nós não oramos dessa forma, antes de sairmos de casa? Aqui em culto, quantas vezes dentro de casa não nos escondemos atrás daquela parede mais forte da casa, para evitar que de repente uma bala perdida voando passasse pela porta e nos alcançasse? Quantas outras vezes tivemos pessoas internadas, próximas a nós, pessoas que partiram? O que eu quero dizer com isso, querido, não é diminuindo o problema, pelo contrário, o problema que está aí é muito grave. Estou aqui com a minha máscarazinha usando o tempo todo também, só não estou usando agora para facilitar a comunicação, mas estou aqui a mais de 5 metros distante de todo mundo, então não tem um perigo aqui de contaminar ninguém, caso haja em mim algum vírus, eu creio que não há, eu estou me preservando, mas nós não sabemos. O fato é que o perigo é grande, de fato, não podemos minimizar, existe um risco muito grande. Contudo, amados, o que eu quero trazer à realidade nessa noite é que Deus tem nos guardado de todos os males desse mundo, e vai nos guardar desse também, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Querido, eu quero que você creia nisso. Quantas vitórias você já alcançou nas suas muitas lutas? Não foram poucas. Quantas vezes nós clamamos a Deus por misericórdia por causa de uma enfermidade mais grave que afetou o nosso ser pessoal, individual, ou alguém muito próximo a nós. O fato é que em todas as batalhas da vida, Deus sempre esteve ao nosso lado. E eu quero conclamar a igreja, eu quero conclamar você a continuar clamando ao Deus que é detentor de todo o poder, para continuar guardando a sua vida, a minha vida, a sua família, a minha família, os seus amigos e os meus amigos. Agora, teremos reveses que vão acontecer, Temos conhecido notícias tristes de pessoas que partiram, mas eu quero dizer para você uma coisa, querido. Talvez hoje as pessoas estejam atribuindo mais valor a esse momento, porque agora a coisa tomou um nível de seriedade. Enfrentamos um adversário que é tão pequeno que não dá para a gente dar um tapa na cara dele. Mas saiba de uma coisa: o diabo, nosso adversário, está ao derredor,
mas ao redor do seu povo estão os anjos de Deus para guardá-los. Eu quero que você confie em Deus, faça a sua parte que diz respeito ao isolamento social, ao uso de máscara, à higienização. Se possível, fique em casa, faça a sua parte, mas clame, peça, chame Deus, porque Ele vai ouvir o teu clamor e o teu chamado, e Ele vai atender a tua necessidade, em nome de Jesus. Eu quero que você tenha essa convicção. O vírus vai passar, as situações difíceis vão deixar de existir, como muitas outras deixaram, e nós agora estamos aprendendo coisas tão mais preciosas nesse tempo. Hoje é dia das mães, né? Coisa linda, e eu não posso de maneira nenhuma deixar de falar isso, mas veja, quantos de nós em outros tempos, dia das mães, nós estávamos na rua jogando bola, a gente estava indo para algum outro lugar, e as mães no fogão, sozinhas, cozinhando para a gente poder almoçar. Hoje, teve gente em casa para ajudar, eu tenho certeza disso. Isso é uma mudança, né? Quantos de nós sairíamos à noite, iríamos para um outro lugar qualquer e deixaríamos a mãe em casa sozinha? Hoje não, hoje ela vai ter companhia. Certamente o dia das mães dela será mais enriquecido pela presença dos filhos, da família ao lado, porque também aprendemos a ficar mais próximos nesse tempo. E meu desejo é que a sua família unida esteja ela muito ligada em Cristo, né? Hoje eu celebro 2 vezes, né? Aniversário do Vinícius, meu filho, e também dia das mães. Então hoje lá em casa festa dobrada, né? E amanhã eu celebro mais uma vez, que amanhã eu completo 29 anos de namoro, né? Foi o dia que eu comecei a namorar a Catilene, 11 de maio, né? De 1900, esquece isso, deixa pra lá, não precisa contar, depois faz a conta, já deu o número, né? Então amanhã eu completo 29 anos de namoro, olha que bênção, né? Glória a Deus. E aí temos muito que celebrar também. E queridos, pensando nisso, pensando sobre essa realidade, né, eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 10, e eu queria dar a você o escopo daquilo que está acontecendo, o contexto em que Paulo está inserido, ensinando aos crentes de Éfeso essa palavra. Eu acho muito interessante porque quando nós pegamos alguns textos, se nós não retornarmos nos textos anteriores e não os lermos, a palavra que foi pregada, ela fora de contexto pode significar um monte de coisa, mas dentro do contexto ela faz toda a diferença em nossas vidas. Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vou repetir: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 2 coisas bastam para que alcancemos vitória sobre as nossas adversidades. Se eu tiver de dar um tema para esse sermão, o tema é: 2 coisas bastam para alcançar vitória. 2 coisas bastam. E o texto em Efésios 6,10 nos dá essas 2 coisas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto foi escrito em que momento? Paulo, no capítulo 5 e 6 de Efésios, ele vai dar diversas recomendações de relacionamento do povo. Ele vai falar às famílias, ele vai falar aos maridos, ele vai falar às esposas, ele vai falar aos filhos, ele vai falar aos patrões, ele vai falar aos empregados, ele vai falar às igrejas de forma geral, ele vai falar aos crentes, comportamento, relacionamento, maneira de se comportar. Ele vai falar de muita coisa. E quando você chega no versículo número 10, ele resume tudo o que pode vir depois daquilo que ele instruiu, depois de tudo aquilo que ele deu como orientação, dizendo o que o marido devia fazer para ser feliz com a esposa, o que a esposa deveria fazer para ser feliz com o marido, como o filho deveria se comportar com os pais, como que os pais deveriam se comportar com os filhos, como que os patrões deveriam se comportar com os empregados para com seus patrões. Ou seja, ele foi falando de vários relacionamentos e dando várias informações de Deus, para que a igreja fosse crescendo, se fortalecendo, se ajudando, se cuidando e cuidando mutuamente uns dos outros. E aí ele, lá no versículo 10 ele diz: quanto ao mais, é o início do versículo que nós lemos agora,
quanto às demais coisas, quanto às coisas que eu não relacionei, e entre as coisas que ele não relacionou, ele não falou de doença, ele não falou de problema financeiro, ele não falou das guerras, das brigas, das lutas, não, ele não falou dos problemas de entraves pessoais de um para com o outro, no que diz respeito a terceiros estranhos, não, mas ele pegou tudo daquilo que ele não falou e disse: quanto às coisas que eu não falei, quanto ao mais que não foi dito, duas coisas bastam para que você seja vitorioso, para que você seja conquistador. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor, sede fortalecidos no Senhor. Essa é a primeira questão que eu queria dar para você, querido, diante das muitas orientações que você já recebeu na sua vida, como se comportar, como reagir, como fazer ou como desfazer. E se porventura alguma coisa não foi dita a você que deveria ter sido dita, eu quero dizer hoje resumidamente para você: quanto ao mais, fortaleça-se no Senhor. O que significa isso? Fortalecer-se no Senhor está relacionado à minha fé. Por quê, querido? Primeiro é preciso que eu e você entendamos que eu só posso me fortalecer em Jesus, que é o nosso Senhor, se eu crer em Jesus. Eu quero desafiar você a manter a tua fé acesa, manter a tua fé viva, manter a tua fé fortalecida. Fortalecer-se no Senhor é ter a fé fortalecida em Deus. Por quê? Porque muitos textos vão nos dizer, um deles, Romanos capítulo 1, verso 17, esse vai nos dizer que o justo viverá por fé. Paulo está citando Abacuque 2,4, o justo viverá da fé. Ou seja, querido, se eu e você, que declaramos Jesus como o Senhor de nossas vidas, se eu e você, que declaramos que cremos em Deus, não tivermos a nossa fé firme no Senhor, se nós não tivermos a nossa fé firme na convicção de quem é Jesus, talvez as demais coisas comecem a nos sufocar, comecem a nos perseguir, comecem a nos pressionar, levando desespero e medo ao nosso coração. Romanos 1,17 vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, querido, preste atenção nisso. Você já recebeu um monte de recomendações, quando sair de casa, quando não sair de casa, o que usar e o que não usar, com o que você vai limpar as mãos, com o que você não vai limpar as mãos, o que você vai fazer com os seus sapatos, ou o que você vai fazer com as suas roupas, o que você vai fazer quando entrar num ônibus, num transporte coletivo qualquer, ou quando você chegar à sua casa, a uma loja, o que você deve fazer para isso ou para aquilo. Um monte de instruções foram dadas, e eu tenho certeza você está seguindo, e deve seguir mesmo. Agora, querido, quanto ao mais, quanto àquilo que ninguém disse ainda, quanto ao que remédio vai ser criado, porque não foi nenhum ainda específico para o problema, qual a vacina que vai ser inventada que ainda não foi inventada, quanto ao mais, fortaleça-se no Senhor, mantenha a tua fé de pé no Senhor Jesus. Por quê? Porque o justo viverá por fé. O que significa isso? Quando eu digo que o justo viverá por fé, quando Abacuque fala que o justo viverá da fé, ele está fazendo comparação com o ímpio, e o ímpio, o injusto, aquele que perece. Por quê? Porque ele não tem a mão de Deus sobre a vida dele, ele não reconhece o poder de Deus na vida dele, então ele perece. Agora, o justo não, mesmo que o justo por ignorância, entenda a ignorância, a desconhecimento, por não conhecer, se expuser a algum perigo, por fé, Deus dará vitória. Por fé, Deus entrará com a provisão dele para suprir toda a nossa necessidade. Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer que de fato, ou seja, com certeza, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Abacuque compara o justo do injusto e fala que o justo vive por fé e o injusto não, é justamente porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se simplesmente conheço Jesus,
se simplesmente sei dos ensinamentos que tem na sua palavra, simplesmente convivo com o corpo de Cristo, ando com a igreja de Jesus, ando com os crentes, sou filho de crente, sou filha de crente, e vou vivendo a vida, mas sem exercitar a fé, sem aplicar a fé ao meu dia a dia, sem crer de fato em quem é Jesus, quem é Deus, eu não tenho a fé exercitada, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso importa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Sim, legal, é bom que você saiba que Ele existe, até o ímpio sabe que Ele existe, mas é preciso que você saiba que Ele é galardoador, que Ele é recompensador, que Ele presenteia as pessoas que de fato o amam e o buscam. Eu só terei a minha fé fortalecida se eu buscar Jesus, se eu procurar por Ele, se eu clamar a Ele, se eu me apresentar a Ele, se eu perseverar em buscar conhecê-lo. Eu quero que você entenda, querido, que muitas pessoas exercitam a sua fé cristã baseado num contexto de fé geral. Eu falei sobre isso há muitos anos aqui na igreja, vou repetir muito superficialmente. O que é a fé geral? A fé geral é aquela fé que quando você vai a um parque de diversão, você paga o ingresso para ir na montanha russa, e você sabe que você vai sentar naquele carrinho, vai sentir medo, vai gritar, alguns vão levantar as mãos, outros vão se agarrar naquele ferro com toda a força. Contudo sabe que quando terminar todo aquele sacolejo, aquele sobe e desce, você vai chegar no final do percurso e vai poder descer do carrinho. Isso é a fé geral. Todos fazem isso. Agora, a fé em Deus é aquela fé inabalável que quando o carrinho parte, eu não sei onde ele vai chegar, eu tenho convicção de que o meu Deus me guardará de todo o mal no percurso. Não é um percurso controlado como o do carrinho da montanha russa, ou como a cadeira da roda gigante. Por mais que a roda gigante possa te levar muito alto, você tem medo de altura, você sabe que em algum momento você vai chegar lá embaixo de novo, mas a vida não tem todo esse controle. Não tem como você saber na sua vida se você agora deu um passo para o lado de fora da casa, e se o caminho que você pretendia fazer fará, ou se tudo que você planejou acontecer, acontecerá. Por isso é necessário, amado, que a minha fé e a tua fé seja fortalecida, porque uma coisa necessária para vencer, quando as coisas que não foram ditas estão à nossa volta, quando as coisas que não foram instruídas estão à nossa volta, é que a minha fé no Senhor precisa estar firme, porque se porventura no caminho algum imprevisto acontecer, a mão poderosa de Deus estará me guardando, estará me separando e me dará vitória sobre as batalhas e as lutas da vida. É diferente. Uma coisa é você pegar um carrinho que está dentro de trilhos, que você sabe exatamente para onde vai e como volta. Outra coisa é viver a vida da forma como nós vemos no mundo tenebroso, onde os males estão batendo a cada esquina e a cada porta. Por isso, amados, Hebreus capítulo 11, verso 1 agora, no início do capítulo, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Eu prefiro a versão mais tradicional, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. O que eu quero dizer com isso, querido, é que a crise que existe hoje no mundo, a crise que está afetando a humanidade inteira, em todo o mundo hoje, ela já está vencida. Ela já está vencida. Ela já tem uma data de término. Já existe um dia em que a vacina para ela foi criada. Já existe. Sabe como? Pela fé. Pela fé, sabe por quê? Se nós mergulharmos no medo, na ansiedade e na angústia por causa do dia presente, e não exercitarmos nossa fé, não existe fim do túnel. Não existe a luz do dia que brilha para fora do túnel. Por quê? Porque eu estou mergulhado hoje na crise, no problema, na ansiedade, na angústia, na depressão, e eu não consigo enxergar. Por que eu não enxergo? Porque a minha fé está pequenininha. Querido, fortaleça a tua fé no Senhor. O texto que nós lemos lá em 6:10 de Efésios é:
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Fortaleça a tua fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. E eu espero que muito em breve a igreja de Jesus esteja toda reunida, 300 pessoas orando, clamando, gritando, bradando e dizendo: só Jesus é o Senhor. Eu brado ao Senhor, eu estou orando e esse dia já existe. Eu espero e a minha fé diz: isso vai acontecer. É a prova daquilo que não vejo. Eu olho para frente agora e vejo algumas pessoas. E quantas vezes eu olhei para frente e vi aqui centenas de pessoas. Mas pela fé eu vejo as mesmas centenas de pessoas reunidas aqui, clamando, adorando. Pela mesma fé eu vejo o templo 1 com 80, 100 crianças brincando, correndo, pulando na cama elástica, brincando com os brinquedos. Pela mesma fé eu vejo a igreja de Jesus marchando pela rua, declarando: Jesus Cristo é o Senhor, Ele ama você, Ele vai te salvar. Pela mesma fé. Por isso, querido, se você quiser vencer esse momento, fortaleça a tua fé em Jesus. A segunda coisa, no mesmo texto, na segunda parte, vai dizer: e na força do seu poder. Ou seja, sede fortalecido no Senhor, sede fortalecido na força do seu poder. O que é o poder de Deus? Poder de Deus é a presença do próprio Deus. Como assim, pastor? Veja, poder de Deus é o mar aberto e o povo de Israel passando a seco. Isso é poder de Deus? Não. Isso é o efeito do poder de Deus. Poder de Deus é Josué atravessando o rio Jordão transbordante. Não. Isso é a manifestação do poder de Deus, não é o poder de Deus. Não, então o poder de Deus é a muralha de Jericó que caiu quando o povo bradou. Não, essa é a manifestação do poder de Deus. Então o poder de Deus é aquele momento em que alguém foi salvo da morte. Não, também é a manifestação do poder de Deus. Mas para todos esses casos, a presença de Deus estava lá. Então o poder de Deus são aquelas línguas repartidas como que de fogo, que foram vistas sobre a cabeça dos discípulos em Atos capítulo 2. Sim, querido, é exatamente isso. O poder de Deus é o Espírito do próprio Deus manifesto e revelado à humanidade. Atos capítulo 1, no seu versículo número 8, na primeira parte vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo foi liberado sobre a vida da igreja, a igreja recebeu o poder de Deus, que é a sua presença. Querido, se a tua fé é fortalecida, e você lê lá em Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você está dizendo: eu não temerei mal algum, porque o poder de Deus está comigo. Você entende isso? É preciso que você fortaleça a tua fé. Uma vez fortalecida a fé, fortaleça-se no poder de Deus. Ou seja, peça que o Espírito Santo continue falando, continue gritando dentro de você, fazendo com que a tua fé esteja ainda mais forte no Senhor, sabendo que você não está sozinho em lugar nenhum, em momento nenhum, porque se você deseja vencer esse momento presente, você precisa crer que você é a habitação do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne, e aquele que crê em Jesus é selado pelo Espírito da promessa. Então, querido, preste atenção: duas coisas para vencer nesse tempo. Primeiro, a fé em Cristo. Segundo, o poder de Deus. E por que o poder de Deus? Porque a presença de Deus, ela vai gerar segurança para o seu povo, refúgio e fortaleza é a presença do Senhor, segundo o Salmo 46. Lá no Salmo 73, no verso 23, vai dizer: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Vou repetir:
todavia, estou sempre contigo. Ou seja, em qualquer circunstância, seja qual for o problema. Leia depois o que o salmista Davi escreveu antes de dizer o versículo 23. Ele vai dizer: todavia, estou sempre contigo. Ou seja, se estou sempre com Deus, significa dizer que eu estou sempre com o Espírito de Deus na minha vida, o que significa dizer que eu estou com o poder de Deus presente. Mas pastor, e por que então que eu não vejo algumas coisas acontecerem na minha vida ou na vida das pessoas que estão à minha volta? Querido, preste atenção. Primeiro, porque a fé está fraca. Talvez você esteja aplicando a fé geral, onde você deveria estar aplicando a fé em Cristo. Segundo, porque tem faltado ousadia a alguns crentes. Eu vou renovar minha oração novamente nessa noite. Tenha certeza, Deus, nenhuma vida para esse problema atual. Eu clamo ao Senhor todos os dias pedindo: Deus, que não perca-se nenhuma vida para esse problema atual da sua igreja, do corpo de Cristo, daqueles que frequentam nossas células. Pastor, mas e se amanhã morrer alguém? Querido, eu não estou pensando no amanhã, basta a cada dia o seu mal. Eu estou pensando no já, no agora, no imediatamente. Eu creio em Jesus, eu tenho a fé no Deus vivo e sei que o poder dele pode operar. Então eu não posso me calar diante das dificuldades. Eu preciso abrir a minha boca e declarar o amor, o poder, a graça de Deus sobre as pessoas. É preciso que você leve convicção, certeza, paz aos corações. Mas para isso você precisa clamar a Ele: Deus, aumenta em mim o teu poder. Ih, pastor, como é que faz isso? Efésios 5, versículo 18. Paulo vai recomendar à igreja: não vos embriagueis com o vinho. Você conhece o texto? Você que está em casa conhece o texto. O problema é que a igreja estava vivendo. Olha, eu estou falando aqui do texto de Efésios 5, 18. Efésios, apóstolo Paulo, igreja depois do advento do Espírito Santo, igreja que já foi visitada pelo Espírito Santo, igreja que já foi banhada, ungida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo passa a habitar naquela igreja. E quando Paulo recomenda à igreja: não vos embriagueis com o vinho, significa dizer que muitos crentes estavam vivendo ainda a sua vida corriqueiramente, fazendo as coisas naturais de homens naturais. E ele então vai recomendar: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, se você deseja experimentar do poder de Deus, você precisa clamar a Ele que derrame mais sobre a tua vida. Você precisa clamar a Ele que Ele derrame mais sobre você. Você precisa ser como um cálice que está de boca aberta, sedento por receber o derramar do óleo santo do Senhor, do Espírito Santo sobre a tua vida, ao invés de se embriagar com os vinhos do dia de hoje. Quantas séries de Netflix você já viu? Quantos filmes você já viu? Quantos desenhos animados você já viu? Quantos canais de notícia você já viu? Estamos nos embriagando com as coisas naturais de homens naturais, quando deveríamos estar mergulhando no cálice santo do Senhor e pedindo: Deus, eu quero me embriagar do teu Espírito. Aí, querido, se você conseguir se embriagar do Espírito Santo, as tuas palavras parecerão loucura aos ouvidos das pessoas naturais, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem natural. Contudo, movido pela fé, sabendo que ela é o firme fundamento das coisas que você espera, sabendo que ela é a prova concreta, a real, daquilo que você não pode ver ainda, ungido pelo Espírito Santo, ao clamar a Ele, o poder de Deus manifesto na tua vida será transbordante, e você poderá liberar sobre a vida de quem você desejar e de quem clamar a você, dizendo: receba poder de Deus, receba vida em Cristo, ressuscita em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, seja salvo em nome de Jesus. Por quê? Porque você estará transbordante do poder de Deus. Ah, querido, como o mundo está enganado, está achando que esse é um grande problema. São muitos grandes problemas, não são poucos.
Depois da pandemia que existe hoje, de doença acontecendo, amanhã acontecerá a pandemia da fé enfraquecida de muitos crentes, porque por aumentar a iniquidade do mundo, a fé de muitos esfriaria, assim diz a palavra de Deus. Depois que passar a pandemia da doença, virá a pandemia da doença espiritual. A igreja terá que recorrer a muitos desejando buscá-los de volta, porque estarão fracos na fé. Sabe por quê? Porque estão aplicando a fé geral, onde deveria ser aplicada a fé espiritual, a fé em Cristo, a fé num Deus vivo, a fé num Deus poderoso. Ao invés de estarem se embriagando com o Espírito, estão se embriagando com as coisas naturais. Amado, você que me ouve em casa, presta atenção. Muitas pessoas, ao terminar o culto, mesmo assistindo online, desligam o culto e ligam nas bebedeiras naturais. Entenda, bebedeiras naturais, as coisas naturais que aparecem na mesma tela que você agora está assistindo através do seu celular, através da sua televisão, na mesma tela em que você assiste a um culto, na mesma tela em que você assiste uma mensagem de Deus para a tua vida, que você canta louvores para Deus, você vai abrir algumas mazelas que a televisão, que os celulares, que a internet está apresentando. E o que vai acontecer? Tudo aquilo que você ouviu de Deus hoje, em 5 minutos desaparece. Amado, entenda uma coisa: a unção vaza. Se o vaso estiver quebrado, a unção de Deus derramada sobre ele, ela vaza, ela esvazia, ela enfraquece, ela diminui. E se você não pedir ao oleiro que venha quebrar o vaso, fazer de novo, para fechar toda a rotura, toda a rachadura, pode ser que a sua vida seja de altos e baixos, como no caso de uma montanha russa. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que a fé verdadeira, a fé em Cristo, a fé espiritual, será uma vivência tua todos os dias, em nome de Jesus. A tua boca se encherá de riso, porque o poder de Deus estará manifesto em tua vida. A tua boca vai proferir aquilo que estará no teu coração, e o teu coração vai estar vibrante, dizendo: o meu Deus vive, o meu Jesus reina. E aí você poderá viver a intensidade de tudo que está acontecendo e de muitas outras lutas que ainda virão depois dessa. Porque nesse mundo, amado, não tem tempo de folga. O mundo, ele é governado pelo maligno, o Deus desse século. Nesse mundo não tinha folga antes. É porque nós não víamos bem. E hoje estamos aprendendo como essas coisas acontecem, como o diabo está realmente muito mais próximo do que nós imaginamos. Mas o Deus que nós cremos, em Efésios 1, verso 19, vai dizer: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja quão superior é a grandeza desse Deus na vida da igreja. Efésios 1,19, caso você queira anotar: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, ele está dizendo: o poder de Deus, ou a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus é eficaz. Ou seja, ele vai entregar o resultado para o qual ele veio. Por isso Jesus disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda, lá em João capítulo 14, verso 13. Tudo que você pede ao Pai em meu nome, Ele tem prazer em conceder, para que Ele seja glorificado no Filho. Ou seja, há uma eficácia, a realização verdadeira na vida daquele que busca no Senhor. Se você está fraco, se você não é essa pessoa que está preparada para encarar esses desafios todos, eu quero convidar você então a se aproximar de Deus. Isaías 55, verso 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Talvez, querido, nós não tenhamos atentado para essa realidade, de que em momento nenhum estivemos livres da morte. Momento nenhum. Ou era o medo do acidente, ou era o medo da bala perdida, ou era o medo de uma outra enfermidade qualquer, de uma enfermidade que a família carrega. Ou é hoje
o medo do que está acontecendo aí no mundo. O fato é que nós nunca estivemos livres da morte. Contudo, se hoje você se sente enfraquecido, se hoje você se sente mais amedrontado, se hoje a tua preocupação é maior por conta da circunstância que é realmente grave e diferente, eu quero convidar você, aproxime-se de Deus, busque-o enquanto se pode achar. E olha, hoje Ele está mais perto do que muitos imaginam, porque hoje até aqueles que tinham dúvida a respeito da existência de Deus já começam a questionar-se: meu Deus, agora morreu alguém que mora próximo à minha casa, agora morreu alguém que trabalha comigo. Eu mesmo tenho pessoas nessas condições, pessoas que moravam perto da minha casa, pessoas que trabalharam comigo e foram a óbito por causa da doença. E aí o coraçãozinho começa a ficar apertado. Ignoravam a necessidade de Deus, agora Deus está lá pertinho, tocando o coração dele, dizendo: olha, eu estou aqui, hein? Então, querido, aproveita que está perto e busque, clame a Ele. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29:14. Serei achado de vós. Se você me buscar, e me buscar de todo o coração, eu serei achado de vocês. Vocês me encontrarão, eu me permitirei revelar a vocês. E olha, depois que você me encontrar, eu vou mudar a sua sorte. Jeremias 29:14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar ao Senhor nesse momento, pedindo: muda a sorte dessa pessoa linda que está me ouvindo agora, Senhor. Se porventura, Deus, a fé que era vivida até aqui era uma fé geral, uma fé que acreditava que o Senhor ama todo mundo de qualquer jeito, qualquer hora, qualquer tempo, e agora entendeu, Deus, que uma fé mal aplicada é uma fé sem resultados, mas uma fé aplicada em Jesus, autor e consumador da nossa fé, é uma fé que gera resultados, porque a tua presença enche o nosso coração, e o teu poder é eficaz para realizar a obra para a qual ele foi enviado. Quero pedir então que essa pessoa agora seja tocada pelo teu Espírito. Espírito Santo, toca lá a vida dessa pessoa, lá na sua casa ou aqui no templo. Toca na vida do meu irmão, toca na vida da minha irmã, desperta ele para a realidade, abre os olhos, porque a tua palavra diz que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Então eu creio, Senhor, que agora o meu irmão e minha irmã estão abrindo seus olhos espirituais e percebendo que a todo tempo correram perigo. A todo tempo, desde que nasceram, o perigo estava ali, rondando, batendo a porta. Mas agora, Deus, os olhos são abertos, e eu quero pedir, Deus, que a fé inabalável seja plantada nesse coração, em nome de Jesus, e o teu poder aumente, e o teu Espírito marque a vida dessa pessoa, e ele seja inundado, e ela seja inundada, transbordante da glória, do poder, da tua presença, para que ao abrir da sua boca, palavras de louvor, palavras de vitória, palavras de bênção, possam abençoá-lo e abençoar a todos que estão à sua volta. Eu quero pedir, Deus, que aquele que está afastado seja aproximado de ti, porque o Senhor hoje já nos disse: serei achado de vós e mudarei a tua sorte. Então muda a sorte do teu filho, da tua filha, desse que te ama, dessa que está agora se apresentando diante do Senhor, e faz mudança no seu pensamento, faz mudança no seu coração, dá a eles convicção de que o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos garante a vitória. Abençoa-se o teu povo, Pai, eu te peço em nome de Jesus.